para que vejamos a nossa igreja cheia de gente, de almas que se renderam aos teus pés. Pai, nós te agradecemos o que o Senhor já tem feito. Quanta bênção nós recebemos. Ó Pai bendito, abençoa-nos nesta noite também, que os teus servos saiam daqui felizes, ajudando, Pai, a encher de crentes nossos na nossa igreja. E também aqueles que estão aqui, que permaneçam aqui. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Rafael. Já considerei ele também, pastor Ademilson, um bom tempo, meu pastor. Aqui há muitos anos, né? Ia lá para o Rude Ramos, até 2005. Então, morando aqui, de vez em quando eu vim aqui, né? Eu considerava ele meu pastor. Tá certo? Continue em pé, pode ficar em pé, por favor. Nós vamos ler agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aí, eu vou estar lendo, eu sozinho mesmo, tá certo? A gente costuma, é prático a gente fazer leitura responsiva. E às vezes essa leitura responsiva, a gente lê mais o Salmo, né? Que são leituras bonitas. Mas eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 5, do 1 até o 21. São 21 versículos. Aí depois, a gente vai voltar no versículo 17, aí a igreja vai ler comigo. A congregação vai ler comigo. Então só acompanham. Tudo bem, Nath? Só acompanha. Então a palavra de Deus fala assim pra gente. Paulo falando, escrevendo, inspirado, né? Tá lá, ó. Tá certo. Então quando chegar depois no 5:17, eu vou voltar também pro telão, vou ler ali, porque a minha é NVI. Pode ser que seja diferente da de vocês. Então todo mundo vai ler o 17 ali. Então começando lendo a palavra do Senhor, ela diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam
das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aquele que vive já não vive mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que mensagem maravilhosa. Agora, completando, vamos ler junto, o 17, só o 17, por favor. 1, 2, 3, já. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém. Pode sentar, igreja, por favor. Nós vamos ter agora um louvor. Acho que vamos ter 2 louvores, né? Um hino e um louvor, né? Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Vamos estar louvando o nome do Senhor com louvor de número Firme nas Promessas. Vamos colocar em pé e adorar ao Senhor em reverência, com toda alegria. 154. 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Bem forte. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Cante bem forte. Firme
Sim, firme nas promessas de Jesus. Só a igreja agora. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor, Em amor ligado com a sua cruz. cada dia, Cada dia mais alegro e na luz. todos. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E possamos continuar firme. Nós iremos louvar mais um hino, certo, Camila? E que você possa abrir o seu coração para o Senhor. Eis-me aqui outra vez Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes. Só um minuto, pera aí. Vamos dar um break aqui. Vamos de novo. Vamos ver o tom que ele puxou. 1, Glória a Deus. 2, 3. Eis-me aqui
chegou. Amém. Ok, irmãos. Graças a Deus por isso, por tudo. Não sei se teríamos algum visitante. A gente fica tão contente, eu costumo falar, né? A gente parece que vive mendigando, né? Já viu mendigar? Feliz, né? Quando a gente pode apresentar um visitante aqui. Essa igreja existe para isso, né? Não é só para nós. Para a gente adorar o Senhor como corpo de Cristo, né? Nossos irmãos, mas não é só nós, não somos egoístas, não. Nós queremos ver pessoas diferentes aqui. Ali já vejo, deve ser o filho da irmã aqui, né? É filho? Esse aqui? É filho? Vocês não são dessa igreja, né? Não são membros aqui, são visitantes. A gente fica feliz com você, viu? Volte sempre. Sempre que quiser, será um prazer, uma honra tê-los aqui adorando o Senhor, porque deve ser servo do Senhor. Tem um jeitinho de servo, de crente, né? Adorando a Deus com a gente, somando aqui. O Carlos já é nosso, né, irmã Edna? Aqui, o Carlos. Mas eu tomei tanto chá na casa dele ontem, irmã. Foi, Carlos? Tomei 2 copos cheios. E eu gostei. Muito bom aquele chá lá. Tem o Carlos, então, já é da gente também, né? Tem vindo aqui, fez a decisão algum domingo atrás. Tá firme? Deus falou bastante com você essa semana? Vai continuar falando, viu? Venha para cá. Deus vai continuar falando aqui também, no meio do povo de Deus. E aqui, eu já vi algumas vezes aqui, mas também é visitante, né? Mas não é... Fez decisão, mas não é membro ainda. Então eu queria falar para você, não esquece de nós, por favor. Se possível, todo domingo nós queremos ver o seu rostinho aqui com a gente. A gente fica feliz da vida, tá certo? Bem-vindo. Aqui é o seu lugar já, não é? Tá certo? É a sua casa. E tem mais alguém? Acho que não, né, irmão Joaquim? Mas não, né? Então, é isso aí. Agora é o seguinte, nós vamos ter os nossos avisos aqui no telão. E logo depois dos avisos no telão, nós já vamos passar a palavra para a irmã Edna, que é a nossa promotora de missões. Aí ela vai dirigir conforme Deus orientou ela. Tá certo, irmã? Temos programado para nosso mês e semana. Mulheres de oração. Todas as segundas-feiras, das 9 horas às 10 horas. Nossas queridas irmãs estão aqui na igreja, semeando a cultura da oração ao nosso Deus. Venha fazer parte, você mulher. Traga seu pedido e um coração quebrantado. Qualquer dúvida, pode falar com uma de nossas irmãs da igreja na saída. Elas irão te ajudar. Nossos cultos de oração acontecem às quartas-feiras às 19 horas, na sede de nossa igreja. Se você tem disponibilidade, venha estar conosco. Culto nas casas. Se você tem vontade de fazer um culto em sua casa, fale com o pastor. Será uma alegria imensa nos reunir como igreja na sua casa e juntos como corpo firmarmos nossas vidas na rocha. Cursos profissionalizantes. Formação profissionalizante em elétrica residencial. Estudos em sala de aula e aulas práticas, com material à disposição, para desempenhar as melhores técnicas. Com professores a todo instante para tirar suas dúvidas. Bônus de conhecimento industrial, e apostila com conteúdo completo de elétrica residencial. Venha fazer parte desta turma super animada e dedicada no trabalho. As aulas acontecem aos sábados às 14 horas. Se alguém tiver interesse, procurar Denis ou Rogério, e solicitar a inclusão na lista de alunos. Curso de artesanato. Uma ótima pedida para colocar a mão na massa, desenvolvendo nossos dons e talentos. Venha conhecer nossa oficina de artesanato. Diversificamos nosso trabalho entre reciclagem e costura, patchwork, barrados em panos de pratos, fuxicos em tecidos, entre outras coisas. Esse ministério vem aplicar atividades empreendedoras e, principalmente, alcançar pessoas para Cristo. Divulguem. Convidem pessoas para vir participar conosco. Ouvir de Jesus, aprender e empreender. Ensino Teles. A nossa escola bíblica dominical está acontecendo aos domingos, às 9 horas, aqui mesmo no templo da nossa igreja. Venha estar conosco. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
É com esta alegria que estaremos juntos, às 10h10 para o culto matutino, e mais à tarde às 18h para o culto da família. Não perca, e venha celebrar. Ei, você aí, jovem, venha estar conosco na classe de jovens da Escola Bíblica. Não perca, aulas incríveis com conteúdos profundos na Palavra de Deus. Se você deseja um aconselhamento, alguma orientação, um ombro amigo, venha conversar com seu pastor, mande uma mensagem, faça uma ligação. Fim do culto, chame ele para conversar. O pastor se alegra em estar com a ovelha. Quer ser batizado? Se sente no seu coração que chegou seu momento de mostrar para este mundo que você é uma nova criatura em Cristo? Então chegou sua oportunidade. Fale com o pastor. Ele estará ministrando o curso de batismo e te preparando para este momento glorioso. Para sustentar a obra de Deus, neste lugar somos todos convidados a participar com a nossa vida e nossas finanças. Então, seja para o sustento local, obras sociais e missionárias. Faça a sua contribuição em amor através do envelope ou transferência bancária. Convidamos você. Venha fazer parte desta família. Se você nos visita hoje, venha mais vezes. Conheça esta casa. Faça parte desta família. Ficamos muito felizes em ter vocês aqui conosco. Agora que já sabemos de todas as atividades, não deixem de contribuir com a sua oração e apoio. Contamos com a participação de todos. Uma boa semana. E fiquem com Deus. Boa noite, graça e paz. Amém? Que bom que vocês vieram, gente. Passei uma semana meditando como vocês, né? De orar por missões, de arder os nossos corações por missões. Missões nasceu no coração de Deus, está no nosso coração. E feliz é o jovem que planta no seu coração, feliz é o adulto, feliz é o adolescente, feliz somos nós, que acreditamos que missões possa alcançar outras vidas através de sua vida, da minha vida. Se vocês lerem o documento que eu coloquei de manhã, você vai ver a história de Camila, né? O que ela acreditava, o que ela ardia, o que ela sonhava, né? Uma jovem tão menina ainda, vamos dizer assim, que evitava o namaz, que era a oração muçulmana. Ela acreditava que tinha uma fonte inesgotável, e ela não sabia o que, e ela queria descobrir. Até que um momento na praia, ela vê uma mulher sentada, e ela vê aquela mulher, aquele livro famoso, capa preta, chamou a atenção de Camila, e ela perguntou: qual é o livro que você está lendo? Ela disse: a Bíblia. A Bíblia muda história de quem se permite ser mudado, amém? A Bíblia é e sempre será o maior livro de todos os tempos. O best-seller onde todos que precisam mergulhar vai encontrar a fonte insaciável. Ela é a história completa do que veio e do que vai voltar para nos buscar. Missões está no meu coração, está no coração do nosso pastor, está no seu coração, porque senão você não ofertaria. E nós estamos com um tema lindíssimo de missões, e eu quero convidar a minha linda, amada igreja de Jesus a se colocarem de pé, como soldados treinados. Aqui, como soldados, ninguém quer morrer. Você está gravando? Quem está em casa está assistindo? Você que está em casa, meus amores, sinta-se abraçado por mim, por toda a igreja, abraçado pelo seu pastor. Você tem o seu pastor, aqui também tem um. Receba esse abraço caloroso. Nós estamos no mês de missões, 3º domingo de missões, para a glória de Deus. Semana que vem é o último. Talvez você não faz parte dessa igreja, mas o seu coração também arde por missões. Você pode ajudar, salvar a vida com o teu Pix, enviado para a nossa igreja. Pegue, ligue, faça sinalzinho de fumaça, como diz o pastor Ademilson, mas participe. Vamos ser crentes de verdade, avançar um bocadinho mais, para transformar vidas que estão além das nossas fronteiras. Aqueles homens e mulheres carecem da graça, carecem das nossas orações e também carecem das nossas contribuições. E a você, meus amados irmãos, que colabora, faça isso todas as vezes, sem ter dó. O nosso Deus é o que multiplica tanto na saúde quanto nas finanças. E o nosso tema esse ano é: no amor do Pai vamos completar a missão. Vamos falar como povo de Deus? 1, 2, 3. No amor do Pai vamos completar a missão. A nossa divisa se encontra em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o nosso alvo de me podeis assentar, meus amores, o nosso alvo de missões esse ano, missões mundiais, tá? Nós estamos no mês de missões mundiais. De R$1.000. Parece ser muito, porque a gente tem muitas contas para pagar, é verdade. Mas Deus nunca nos desamparou. E por esse motivo, nós contribuímos para missões com muita alegria. E nós contribuímos 3 vezes no ano, com missões mundiais, missões estaduais e missões nacionais. Nós não paramos, porque nós entendemos a necessidade de evoluir como cristão, de fazer esse livro. Talvez você, eu creio que aqui não acontece isso, mas muitas pessoas não dão valor. Tem pessoas gritando por este livro. E você tem nas suas mãos, qual o tempo que você separa para ela? Qual é o tempo que você para para ela? Qual é o tempo que você para ela? Ela realmente transforma a vida. Ela faz de um homem torto um homem reto. Ela faz de um jovem mentiroso um jovem honesto. E ela faz de um pai de família preguiçoso que não quer compromisso a ter um compromisso sério e genuíno com Cristo. Qual é o tempo que você tem para a palavra de Deus? Qual é o tempo de qualidade que você oferta no altar nas suas orações a Deus? Missões é para quem ama. E se você ama, você ora. E se você ora, você contribui. E se você contribui, você participa. Nós vamos neste momento cantar o hino de missões mundiais. E no momento de missões mundiais, foi colocado para fazer as ofertas. Então coloca no envelope designado o tema, no lado, é missões, oferta para missões, para as nossas tesoureiras saber a qual está sendo encaminhado ou ofertado. Não deixe de participar, faça isso com amor, faça isso com tremor, faça isso porque você é salvo em Cristo Jesus e você e eu, pela fé e obediência, vamos alcançar mais vidas. Louvemos e ofertamos em nome de Jesus. Vamos louvar de pé? Amor que salva, amor que liberta, profundo amor do Pai, que traz esperança.
Continue de pé. Quando nós fizemos a entrada das bandeiras, cada um entrou como um soldado, representando um país, seu estado, o Brasil, o Egito, Israel e por aí afora. Então, o desafio de missões é: as pessoas têm visto um missionário em você? Ou você precisa dizer que é crente? Ou você precisa fazer algum gesto para as pessoas saberem que você é crente? Nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos nos últimos dias. Não há tempo a perder. Não há tempo para nos entristecer, mas há tempo de nos alegrar, meus amados. Há tempo de nosso coração queimar. Não há tempo mais de brincadeiras de pique-esconde. Não há mais tempo de brincadeiras de criança sem maturidade, vamos se dizer assim. Muitas igrejas podem estar lotadas. Eu acredito que há homem sério. Mas aqui também tem homens sérios e mulheres sérias, tem jovens sérios. Missões está aqui na Teles de Menezes. Missões está no seu coração. Nós não precisamos de uma multidão para uma igreja ser avivada. Nós não precisamos de bancos repletos. Se isso acontecer, glória a Deus. Mas se daqui a 20 anos eu me deparar com você e você dizer que vai tudo bem porque entendeu o que é ser um cristão, e você for inabalável na palavra, eu vou dizer glória, aleluia, o Cordeiro venceu, porque você entendeu qual é o propósito meu e seu de ser cristão. Muitas pessoas não vão entender daqui a 20 anos, vão estar desviados, vão estar perdidos. Mas para nós, para a igreja de Jesus que está levando o evangelho a sério, 20 anos, vão estar lutando com o mesmo propósito, o mesmo êxito, de levantar a bandeira do evangelho de Jesus Cristo e proclamar que Jesus Cristo transforma. Nós vamos fazer um momento de oração. E eu gostaria que seu coração queimasse nesse momento. Eu gostaria de convidar a irmã Maria José, essa serva de Deus, dedicada incansavelmente na obra. Não só ela, como todas as outras. Pode vir, querida. É maravilhoso quando você vê o clamor do povo de Deus, o ardor da voz quando sai gritando: Senhor, socorra-nos e socorra o teu povo. Missões, nós vamos ultrapassar sim esse alvo. Nós vamos ultrapassar, porque o povo que está fora do Brasil estão perecendo e muitos missionários estão sofrendo. E nós precisamos ser o agente de Deus, de socorro para essas vidas aí afora. Amém? Vamos orar. Coloque seu pensamento em Deus e creia que no clamor do Pai, no amor, nós vamos completar a missão. Graça e paz, igreja. Sejam abençoados. Senhor Deus, querido Pai, que está olhando por nós neste momento, nós glorificamos o Teu nome, ó Pai, por esta igreja aqui representada, Senhor. Te glorifico por cada um aqui. E como disse bem a Tua filha, a Tua serva aqui neste momento, Deus, que cada um de nós possamos ser o mensageiro da Tua paz. Assim como aqueles que estão tão distantes, ó Deus, em outros países, em outras cidades, não conhecemos, muitas vezes não sabemos as necessidades que passam, mas o Senhor conhece todas as coisas. E através das nossas orações, através das nossas ajudas, Senhor Deus, que o Senhor capacita cada igreja a estar ajudando, principalmente em oração, ó Deus, e naquilo que for necessário para a vida material desses nossos irmãos, que estão como um Paulo do passado, fazendo a missão de hoje, ó Deus. Que nós possamos também ser um Paulo do passado, mas neste presente momento aqui neste lugar. Que possamos começar aqui por esta nossa comunidade, Senhor, o nosso bairro, porque cada um aqui mora em determinado lugar. Que possamos ser um Paulo no nosso bairro também, Senhor Deus, na nossa escola, nos nossos trabalhos. Que o Senhor abençoe a cada um. Oh Deus, é no nome santo de Jesus que entregamos, ó Pai, a vida de todos estes que estão tão longe, ó Deus, tão longe, mas fazendo a Tua missão. O Senhor conhece o coração de cada um deles, e por isso o Senhor os chamou. Por isso o Senhor chamou a Tua igreja aqui no Teles representada. Que nós possamos ser e fazer a diferença neste lugar, como estes irmãos lá fora estão fazendo a diferença no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. O coro do hino diz assim, põe só o coro, só o refrão. Vamos completar a missão.
Diz assim, ó, vamos lá? Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia em Deus. Até que Jesus volte, irmão Messias. Quase louvor, quase agora. Tem mais alguma coisinha? Porque agora é assim, né? Eu estava falando com o pastor, eu acho tão bonito o momento do ofertório, é culto a Deus, os irmãos sabem disso, né? É tão precioso que Jesus Cristo estava na Igreja Batista de Jerusalém, sentadinho lá, observando as pessoas darem seus dízimos, suas ofertas, e ele destacou a viúva. Destacou não é pela valor, quantidade, né? Mas pela sinceridade, pela pureza, da forma como ela ofertou. Então, o meu plano, no começo, era quando os irmãos viessem aqui, já até levou gasofilaço para lá, né? Eles ficarem aqui, mas o mundo moderno também tirou de nós esse privilégio, irmão Joaquim, de colocar no envelope nosso. Antigamente era ter dinheiro, né? Não tinha cartão, não tinha Pix. Colocava dentro do envelope, vinha aqui e colocava dentro do gasofilácio, e algumas igrejas pediam que os irmãos, né, irmã Inês, lembra disso? Ficassem aqui, para a gente orar por eles, incentivando, abençoando esses irmãos que compreenderam essa mordomia. Nós não somos donos de nós, nosso corpo pertence a Deus, tudo que nós temos é de Deus. E quando alguém reconhece isso, Deus fica feliz da vida. Então a gente queria valorizar. Então assim, a irmã já pediu a irmã lá, Maria, para orar. Eu queria ter só mais uma oração. Eu queria pedir uma pessoa para vir aqui. Se não vier, eu vou chamar pelo nome. Vou chamar, irmã Maria José, por favor. Eu vi que veio uma pessoa aqui, não foi, irmã Edna? Eu vi uma pessoa vindo aqui. Não sei quem foi, mas eu vi. Veio aqui, sentou, ficou sentadinha lá. Só levanta a mão quem foi que veio aqui. Não sei se foi aquela irmã lá que veio aqui trazendo o gasofilácio. Veio alguém aqui que eu vi. Ah lá, fazer que nem Jesus, alguém me tocou. Foi a irmãzinha lá. Deus abençoe sua vida, viu? Que você continue assim, compreendendo esse privilégio. Então a irmã Maria José vai vir aqui, mas tem outros, irmão, como eu falei aqui, que dá a sua oferta, o seu dízimo através do Pix. Faz assim, o mundo moderno é assim, tirando esse privilégio. Então, por favor, irmã Maria José, vem aqui orar. E aí, nessa oração dela, irmãos, eu queria fazer mais o seguinte, olha. Eu fiquei sabendo agora à tarde, eu tenho uma relação aqui, pastor, me permita, rapidinho. Ela vai orar para esse motivo. Pode vir, irmã, pode vir, por favor. É, irmã? É irmã Maria José o nome dela? Maria das Neves, meu Deus. 12 anos que eu estou aqui no seu nome das irmãs. Mas é porque eu não tenho de visitar em suas casas, viu? Me faz falta isso. Se eu vou na casa, eu vou identificar melhor. Mas vai acontecer. Fica aqui. Aí eu vou falar os motivos que a irmã vai estar orando aqui agora, a igreja acompanhando com a palavra amém, desejando que de fato seja assim. A irmã não vai lembrar, mas vai estar orando, coloca diante de Deus isso. Adiantando aqui, o que está aqui, irmã, ó, agora à tarde, eu falei aqui de manhã, a esposa do Rogério, 5 horas da manhã, Rogério estava lá no hospital internando, com ela lá, ela foi internada na UTI agora às 3:30 da tarde. Rogério deve estar lá. Então ela vai agora aproveitar também e clamar a Deus, para Deus ter misericórdia. Acho que o problema é para ela, para a esposa dele, mas é também para ele, porque acaba ficando doente também, um servo de Deus fiel, para Deus ter misericórdia, abençoar, sustentar a vida dele. E que ela, com tudo isso, possa se converter também, entregar sua vida para Jesus. Então assim, ó, enfermo da igreja, parente ou amigo, que a irmã lembrar, coloca diante de Deus, não estou colocando aqui, né? Emprego para todas as pessoas da igreja, tendo emprego, tem dinheiro, vai abençoar a igreja vai ter mais condições de fazer as coisas, então para Deus abrir porta. Família do pastor, eu me lembro que o pastor falou sobre, ele tem um profundo desejo de ter uma casa, que bom, né? Ter uma casa, trocar o carro dele, claro, né? Isso aí é real, a necessidade, Deus sabe, e ele está dando o privilégio da igreja orar por ele nesse sentido.
Se a igreja está orando e um dia ele vai conseguir isso no tempo mais rápido, ele vai agradecer a igreja que Deus é fiel às orações da igreja. Tá certo? A vida espiritual da igreja, os missionários da igreja, tá certo? E a esposa do Rogério que eu falei aqui. Então, por favor, vai orar por esses pedidos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, meu Pai, eu venho colocar todos esses pedidos, Senhor Deus. Tu sabe, meu Pai, que no momento eu não vou lembrar de todos eles, Senhor, mas o Senhor sabe de cada um. Cada pedido que foi feito aqui pelo irmão Messias, meu Pai. Pai de amor, nesse momento eu te peço por aqueles que eu estou lembrando, que o Senhor esteja visitando a esposa do irmão Rogério, meu Pai, naquele hospital. O Senhor possa estar com ela ali, meu Deus, colocando naquela vida saúde, meu Pai. Coloca, Senhor Deus. Visita todos os enfermos, Senhor Deus, da tua casa. Todos os enfermos, aqueles que a gente no momento não lembra. Também te peço, meu Pai, nesse momento, pela vida do meu filho, que o Senhor esteja colocando tuas mãos santas naquela coluna dele, meu Pai, que ele está com problema agora, que o Senhor possa estar curando ele. Também te peço, Senhor Jesus, pela minha filha que está com aquele problema de câncer, que o Senhor está curando, meu Pai. Agradeço de coração pelas bênçãos recebidas na vida dela, meu Pai, na vida da minha irmã e todos aqueles necessitados no momento. Coloco a vida da Cibele também, meu Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade da Cibele, Jesus amado. Pai de amor, te peço pelos missionários. Na face da terra que o Senhor esteja, Senhor Deus, suprindo a necessidade de cada um, meu Pai. Dando saúde, Senhor Deus, dando discernimento da Tua palavra, meu Pai. Abençoa, Pai amado. Abençoa a família do nosso pastor, meu Pai. Coloca nas suas mãos aquela casa que tanto ele sonha, meu Pai. Abre porta de emprego, Jesus amado, para cada um. Senhor Jesus, eu te peço por todos aqui da igreja, por todos aqueles que estão lá fora escutando, que se há alguém que esteja necessitando, Senhor Deus, do teu socorro, que o Senhor esteja nesse momento visitando, Senhor Deus. Ó Deus de amor, Deus de misericórdia, eu peço e agradeço em teu nome, Jesus amado. Amém. Tem a palavra. Depois do grupo de louvor, pastor, e na hora da mensagem pode chamar as crianças para abençoar e levar para as suas pracinhas, tá bom? Só um detalhe, as professoras pediram, né, como o tempo está escasso no momento para a criança subir, então elas querem que as crianças já subam no início do culto para elas completar a atividade que elas começam. Então vocês percebem que elas não estão mais aqui entre nós, então já subiram. Então está lá com as professoras, tá bom? Eles vão fazer o culto, vão orar, em nome de Jesus. Graça e paz mais uma vez. Vou convidar a igreja a se colocar de pé, para nós estarmos louvando o nome do Senhor. Antes eu gostaria de ler em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, eu acredito que quando nós entendemos o que nós vamos louvar aqui, o que nós vamos cantar, fica diferente. Nós louvamos com a nossa alma. Quando nós entendemos aquilo que nós estamos falando para o Senhor, nós entendemos o que nós estamos verbalizando. Então, esse versículo que eu acabei de louvar diz sobre a bondade e a misericórdia de Deus, que elas se renovam a cada manhã. Nós iremos louvar sobre a bondade de Deus. Amém? Então abra o seu coração, se quiser abaixar sua cabeça, levantar as suas mãos, mas se desligue de tudo agora e vamos louvar o nome do Senhor. Amém? Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Diga para Ele nessa noite: Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, mais uma vez.
seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és. Tu és bom. Tu és bom, bom, 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 bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Ele jamais irá nos deixar. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Mais uma vez. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Tu não me deixarás, Jesus. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Jesus, pela tua bondade. Obrigado, Pai, porque nós não merecemos esse tão grande amor. Que nós possamos, Senhor, reconhecer a cada dia mais que sem Ti nós não somos nada. Que Tu és o ar que respiramos, Senhor. Tu és o ar em nossos pulmões, Jesus, que nós precisamos de Ti. Tu és a vida, Jesus. Nós precisamos e ansiamos a Ti, Jesus. Amém. Eu me rendo. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova
és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo, só os irmãos, aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Som. Graça e paz, a paz do Senhor a todos, boa noite. Vocês estão vivos? Parece que morreram todo mundo, né? Que negócio é esse? Foi a chuva, foi? Essa chuva acalmou aí o coração do pessoal, mas eu continuo queimando dentro, né? Queimando a presença do Senhor, a alegria de estarmos juntos, né? Mais uma vez em comunhão. Que bom, Anderson, que você
veio, né? Sei que você passou um tempo de luta aí com dor na coluna. Sempre lembra nas orações do irmão Anderson, né? Que ele tem passado alguns problemas assim de coluna. E quem tem problema de coluna sabe o que acontece, né? É uma dor que, como diz o Tirica, que dói, mas e dói, né? Até as medicações muitas vezes não aliviam um pouco, só Jesus mesmo. Hoje também estamos aqui com a irmã Gilza, né, que fez uma cirurgia também essa semana, a gente orou por ela, passou por um momento de dores também, né? Eu falei, as dores que vocês passam, né, com todo respeito, não se compara a dor que Jesus passou na cruz por mim e por você, não é nem 1%, mas Deus é bom o tempo todo, que cuida de cada momento, né, a medicação, a cirurgia, né, tudo Deus vai preparando conforme assim lhe apraz. Eu queria só rapidamente passar alguns avisos e chamar aqui na frente o irmão José e o irmão Carlos. Vai te dar um presente hoje, né? Pode vir aqui. O irmão Zé, assim, com todo amor, né? Vem os dois, né? Misturei tudo aqui. Um entrega e o outro ora. E assim todo mundo trabalha. O irmão José vai estar entregando a Bíblia e o irmão Carlos vai estar orando. Será que eu misturei ou falei certo? Falei certo, né? Carlos e José. Não, você também. Você é que vai receber o presente, tá bom? Então, nesse momento, ó. Graça e paz, igreja. A irmã Edna explanou muito bem quando ela falou de missões e falou desse livro, que não está escrito a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E hoje, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente vai até uma livraria e com toda a liberdade pode escolher tamanho de letras e tudo, cores com zíper, etc. Enquanto nossos irmãos missionários lá fora, se for pego com uma dessa, conforme o país, ele é degolado. E às vezes não damos valor a isso. E que alegria sentimos no coração quando alguém levanta a mão e está disposto a receber a palavra de Deus em suas mãos. E vamos fazer um marco para isso, porque eu creio também que vamos começar a distribuir Bíblia para as crianças, porque desde cedo, às vezes lembramos dos adultos, vem crianças, né, pastor? Tem Bíblia infantil, com conteúdos excelentes, então é assim. E essa aqui, Carlos, é para você, que você leia. Mas só a Bíblia, vamos ter que fazer um acompanhamento. Né? Tá certo. Porque não adianta a gente entregar uma Bíblia para um irmão, né, pastor? E ele não tem um acompanhamento. O irmão Messias, o irmão Rogério já esteve na sua casa. Certo. E isso é evangelismo. E a igreja tem que sempre estar atento a isso. Porque um acompanhamento. Porque não adianta a gente só passar uma Bíblia para o irmão e ele tentar entender. Como eunuco ali, né? Teve que Deus, Espírito Santo, enviar Filipe, né? E aqui tem Filipe de todo tamanho aqui, tá? Tanto tem Carlos e Filipes aqui a rodo. E então vamos continuar nesse propósito. Tá certo. João Carlos, Carlos orando pelo Carlos. Senhor nosso Deus, agora que coloca em tua presença, Senhor, a vida do nosso irmão Carlos, Senhor Jesus, que ele fez uma decisão muito importante na vida dele, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando os caminhos deles, Pai, por onde ele andar, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, que ele se enriqueça da palavra de Deus e sacie desse livro, Pai, que é a Bíblia Sagrada, Senhor Jesus. Pedimos pela vida dele, Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a sua família também, Senhor Jesus, que através dele, Pai, os seus filhos e sua família possam ser abençoados, Pai, e se converter através do teu Santo Espírito, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo, Pai. Esta é a minha oração que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ó, use e abuse desse material, tá? E depois eu faço a dedicatória lá no final, tá? Na saída. Não vai embora sem a gente assinar aí a Bíblia. Temos também aqui, Guilizade, você tem Bíblia? Gustavo, tem Bíblia? Já tem mais uma pessoa para a gente estar presenteando com Bíblia, viu? Se decidiu na Igreja Batista Télio de Menezes, não vai sair daqui sem Bíblia.
vai ter uma Bíblia, nem que saiba de R$ 1,99, mas vai ter. A gente vai estar presenteando aí. Pela manhã também temos um casal que começou, né, o Bem-vindos, a Dani e o seu esposo Marcelo. Eles também não têm Bíblia, irmãos. Então, você sentiu no coração o desejo de comprar e presentear os amados com a Bíblia? Esse é o melhor presente que transforma a vida, como foi dito aqui. Tá bom? A irmã Jacira, levanta a mão. Ela me entregou hoje o certificado, né, de membro da igreja que ela participava. Igreja Batista, qual o nome? Novo Tempo. Se eu não me engano, eu conheço o pastor Rogério de lá. Tá? E a irmã está com desejo de ficar conosco, certo? Então, na próxima assembleia, daqui a 2 meses, nós vamos pedir a sua carta lá para o pastor Rogério, tá? Sua carta de transferência aqui para nós. Se a irmã puder me dar o contato dele para a gente estar conversando e solicitar essa carta, aí na próxima assembleia nós iremos, assim, solicitar a carta da irmã, e quando a carta chegar, a irmã já é membro da nossa igreja, tá bom? Mas já se sinta participante do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, os irmãos, né, tenham comunhão com a irmã Jacira, né? Converse com ela no café, pergunte se está precisando de alguma coisa, né, se quer uma oração. Então, se enturme aí em nome de Jesus. Eu creio que também tem mais gente querendo participar da nossa igreja aqui. É só conversar com a gente. No próximo assembleia teremos aí, nós podemos assim solicitar a sua carta de transferência para nós. Dia 28, reunião com a equipe de louvor, mídia e som. Aqui na igreja, o pastor quer uma reunião com vocês. Eu estou procurando fazer uma reunião com cada ministério da igreja para a gente conversar assim, tete a tete, né? A gente saber o que o pessoal está sentindo, qual a visão do pastor, para a gente caminhar junto, quais são as dificuldades e o que podemos fazer para estar ajudando. Dia 29, o culto dos homens batistas na Cristolândia, em Suzano. Então, vai ser das 10 da manhã, se eu não me engano, né? E vai rolar até às 16 horas, se eu não me engano. Eu mandei no link dos homens batistas, que vocês vão ter que fazer uma inscrição, tá? Quem for participar. Irmãos, os homens que puderem ir, levanta aí os homens da igreja, todos macho, é macho mesmo. Homem macho da igreja com honra. Então, se vocês puderem participar, isso é uma bênção. Esse momento em que os irmãos irão, né, ter a experiência de estar louvando junto com ex-drogado, que usa crack, ex-morador de rua, pessoas que foram restaurados pela palavra de Deus. Isso vai ser um crescimento imenso na vida dos irmãos, eu creio que sim. Eu fico assim triste porque eu não posso ir, né? Dependendo do meu trabalho, é de manhã, então de manhã no sábado eu não posso fazer nada. Então, os irmãos que puderem vão, né? Entre em contato, vê o pessoal, faz um comboio e estejam lá junto. Pode sentar, nome de Jesus. Dia 29 também, de manhã à tarde, às 15 horas, temos aí o encontro, o bate-papo das mulheres aí, que vão serem abençoadas também. Dia 30, já está acabando o mês, né, irmãos? Começou março, já está terminando. Daqui a pouco a gente está em dezembro, fazendo a cantata de Natal, e Feliz Natal e, né, Feliz 2026 já. Então, no dia 30 teremos batismo, teremos ceia. Dia 30 já é a semana que vem. Batismo, ceia do Senhor, encerramento da campanha de missões, né, e a mensageira da noite será a missionária Vânia. Então, teremos uma missionária, literalmente missionária aqui, pregando para nós nesse dia também. 20 de abril, o que os irmãos acham que vai acontecer? 20 de abril, o que vai acontecer aqui? O aniversário da igreja. A gente tinha preparado um vídeo, só que o formato do vídeo não deu certo aqui, mas eu vou pedir para corrigir para a gente passar aqui na igreja, todo domingo, até chegar o aniversário da igreja. E o que acontece? Mas eu vou publicar no grupo da igreja para vocês já olharem e mandar para os seus familiares, amigos, para estarem conosco aí no dia 20 de abril, que será o culto de Páscoa, também o culto cantado, muitos louvores, e também o aniversário da nossa igreja, com muitas surpresas aí. Dia 3 de maio, culto dos homens, vou convidar aqui o irmão Joaquim, lembre-se disso, 3 de maio, culto dos homens, e churrasco também no final do culto, começa às 19 horas, mas as mulheres podem vir, as esposas, tá, os filhos, quiserem vir, participam conosco, a direção vai estar dos homens, mas a família pode estar presente também, nos abençoando com a sua presença. E o irmão Joaquim, presidente dos homens, marcou uma reunião dia 5 de abril, aqui na nossa igreja, às 19 horas, para a gente planejar esse evento aí, do dia 3 de maio. Participem, se envolvam, abençoe, seja abençoado. Irmãos, também teremos treinamentos aqui para equipar a igreja, de algumas necessidades, alguns gaps que a gente precisa.
Então, no dia 26 de abril, das 10 às 15 horas, eu vou estar sempre postando isso. Teremos o treinamento aqui de evangelismo para toda a igreja, tá? Não fique de fora, é um sábado, separe isso, marque na sua agenda. Das 10 até as 15 horas estaremos aqui sendo preparado ou reciclado para a gente sair e ir nas ruas a evangelizar as pessoas que precisam da palavra de Deus. E também, quem vai fazer esse treinamento é o missionário e vice-presidente dos homens da Igreja Batista, lá no Areião, Jailson, né, irmão Jailson, que ainda é irmão. Acho que esse ano, até em março, ele vai fazer o concílio e ser ordenado pastor daquela igreja. E também teremos, no dia 3 de maio, pela fé, o treinamento de som e mídia aqui na igreja. Das 10 da manhã, também é um sábado, até as 15 horas, com o técnico de som da PIB em Mauá, Kleber. Então, vai vir uma pessoa especialista em som, né, e também em mídia. São 3 módulos que ele vai estar treinando a igreja, com certificado. Ele, dia 30, no culto, vai estar vindo aqui para ver toda a parte de equipamento, como que é o som da igreja, e depois ele vai ver se vai precisar trazer mais algum equipamento para poder fazer o treinamento, ou se o que a gente tem aqui já é o suficiente para isso. E o preço que ele cobrou, irmãos, é um preço razoável. Se fosse uma pessoa mesmo de outro lugar, isso seria mais de R$2.000, R$3.000, o treinamento completo com os módulos de apostila que ele vai estar dando para a nossa igreja. Eu não vou falar o preço agora, porque eu estou deixando no molho a oração aí para que realmente nós consigamos estar suprindo também essa questão aí. Todo investimento tem um valor, e a igreja precisa ser equipada para poder a gente treinar mais irmãos, para não sufocar uns, né? Por exemplo, aqui no som agora só tem o Dani, a Tawane, o Marcos está aprendendo. Só que eles precisam também adorar a Deus, né? Cada líder precisa ter um momento de adoração a Deus, não só fazer atividade na igreja, tem que ter alguém que fica, né, também dando apoio, um suporte, enquanto um está ministrando, servindo, o outro está adorando a Deus, para que a igreja cresça também e não se sufoque, nem se sobrecarregue. Então, são 6 pessoas que vão estar nesse treinamento, tá? Os que já estão na mídia e mais outras pessoas que a gente vai estar procurando para poder nos ajudar. Eu queria que os irmãos adultos, alguém orasse e falasse: pastor, eu quero aprender sobre a mídia e sobre o som, porque a gente precisa, irmãos. Os adultos precisam se envolver também na técnica e na tecnologia da igreja, porque o jovem tem os seus afazeres durante a semana, tem faculdade, tem trabalho, e muitas vezes não chega a tempo de estar suprindo assim. Mas nós que já somos mais experiência, já tem aposentado, né, o pessoal tem condição de vir para a igreja, chegar no horário, então se envolva nisso, tá? E a gente vai precisar muito de vocês nessa questão. Deixa eu ver se tem mais. Os irmãos falaram: pastor, não vai pregar hoje não, né? Vou sim, dá tempo para tudo. É isso aí, e vamos seguir. Abra sua Bíblia em João, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Nós iremos falar sobre a bênção de ter Jesus em nossa casa. E nós estamos pregando aí a série de sermãos sobre o livro de João, um dos livros que vai ser o treinamento aí de evangelismo, né? Esse livro de João é rico em experiência com Jesus. Se puder colocar para nós vamos ler todo, do 1 ao 12, do capítulo 2 de João. Então, já 3 domingos nós falamos só do capítulo 1, agora nós pulamos para o capítulo 2, e aí já começa algo especial da parte de Jesus. Versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. 2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimoniais. E em cada pote cabia entre 2 e 3 metretas. Sabe quanto significa isso? De 80 a 120 litros, né, que cabia ali naquelas talhas. Jesus disse aos serviçais: enchem os potes com água. E encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou da água que foram transformadas em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse:
todos servem o primeiro vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, eles desceram a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Jesus. A Tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, o qual não tem erro. É a Tua palavra, não contém a palavra, mas é a palavra que o Senhor revelou a nós. Essa palavra que muda, essa palavra que transforma, essa palavra que muitos sedentos estão buscando para que haja vida na sua vida e vida em abundância. Que possamos valorizar essa palavra, que possamos comer essa palavra, que possamos obedecer a Tua palavra, Jesus. Como diz a Tua palavra mesmo, que ela é santa, que ela santifica na verdade, e a Tua palavra é a verdade. No nome de Jesus, amém. Então, as bênçãos de ter Jesus em sua casa. Onde Jesus está, milagres acontecem, amém? Ou não? Onde Jesus está, alguma coisa de importante, de especial acontece. Onde Jesus entra, tudo fica diferente. Quando Jesus faz parte da nossa vida, mudanças acontecem. E para melhor, e não para pior. Tá? Então, sempre Ele quer melhorar algo que já existe em nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Todos nós poderíamos testemunhar aqui à noite, se eu desse oportunidade, de como você era antes de Jesus e como você é depois de Jesus. Vimos alguns momentos, importantes do livro de João, no capítulo 1. Revela ali a eternidade de Cristo, logo no versículo 1, e também a humanidade do Senhor Jesus. Sendo eterno, Ele veio como homem e habitou entre nós, o Logo de Deus. Também revela o batismo de Jesus naquele momento, por obediência, para mostrar para nós que devemos ser batizados no nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos de João sendo apresentados para Jesus, domingo passado falamos sobre isso, e a partir do momento que eles conheceram a Jesus, passaram a segui-lo. E agora nós vamos entrar no capítulo 2, que inicia uma série de milagres de Jesus. Pelo menos 7 milagres João lista no seu livro sobre Jesus. Coincidência ou não, o 7 é o número da perfeição. E nós iremos aqui destacar também 7 verdades nesse texto do capítulo 2, sobre acerca dos benefícios de ter Jesus na nossa vida. A afirmação teológica do texto é: Jesus, o supridor e provedor, sempre está conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Quer creia, quer não, Jesus sempre está conosco, irmãos. Mesmo naquele momento que você acha que Ele não está, Ele está te carregando no colo. Ele está cuidando daquilo que é seu, está cuidando de você. Você tem passado por momentos de turbulência? Quem não passa? Permita que Jesus entre na sua casa, no seu coração, na sua vida, para que ele faça aquilo que Ele precisa fazer em nós. Jesus transforma as piores situações em bênção, com o propósito de amadurecer a nossa fé, e não para afastar a gente da sua presença ou de cultuar ao Senhor. O ministério terreno de Jesus começou em um lar, num casamento, numa festa. Teve um pregador, abrindo aspas aqui, que foi disciplinar um jovem na sua igreja porque tinha ido numa festa de casamento. Não pode ir na festa de casamento, o crente não pode ir na festa. E os jovens, como sabia de Bíblia, falou para ele: mas pastor, João fala que Jesus foi num casamento. E aí o pastor, querendo ser mais santo do que Jesus, falou: ele foi, mas não poderia ter ido. Olha só. Então existe dessas coisas também. Tem gente que quer mandar em Jesus. Jesus sabe o porquê Ele foi nessa festa de casamento, qual o propósito que Ele foi neste lugar. Tudo Jesus vai com propósito. Então, após 3 dias que havia passado pelas tentações no deserto, Jesus é convidado a um casamento. E nesse texto iremos destacar aqui 7 verdades relevantes nesse texto para nossas vidas. Então, a primeira verdade é o seguinte: precisamos convidar a Jesus para estar em nossa casa. Eu sempre falo, quando eu prego no final de ano sobre Natal, que todo mundo prepara a sua casa para o aniversário de Jesus, mas não convida ele para fazer parte do momento do aniversário. É a única festa que o aniversariante não faz presente, é no Natal. As pessoas preparam a casa, preparam tudo, arruma, coloca pisca-pisca, faz aquela compra no atacadão,
que depois passa o resto do ano pagando cartão e orando a Deus, né, para Deus dar dinheiro. E no momento da ceia, não lembra nem de chamar Jesus para fazer parte. Convida todo mundo, menos o Senhor Jesus, para fazer parte daquele momento, que é o aniversário dele, um momento tão importante. Então, primeira a relevância é o que convide sempre Jesus a estar em sua casa, no versículo 1 e 2. Mais do que bens, conforto, sucesso, a maior necessidade da família é a presença de Jesus. É a presença de Jesus. Jesus tem tido espaço no seu lar? Jesus tem tido espaço na sua casa? Em que lugar da sua casa Jesus está habitando? Tem uma ilustração do menino, né, crente, que estava passando por um momento de tribulação também na sua casa, ele sozinho. E ele clamava: Senhor, eu estou numa situação miserável, eu preciso de uma ação do Senhor, eu preciso de um milagre do Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, Jesus. E começou a orar. De repente bate na sua porta. Quem era? Jesus. E Jesus entrou, ficou na sala dele. E quando a gente sabe que Jesus gosta de se relacionar, antes mesmo de abençoar a gente, ele quer ter um relacionamento com a gente. E quando o menino viu Jesus, começou a pedir, sabe aquele bicho quero? Senhor, eu quero, 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 Senhor, preciso, eu não suporto, Senhor, eu preciso. Jesus quer dizer: calma, para de ansiedade. Primeiro, eu quero conhecer a tua casa. E aí eles, na sala, de repente, aí ele falou: Jesus, eu quero conhecer o teu quarto. Aí quando ele levantou para ir conhecer no quarto, lá no quarto dele, batia querendo destruir tudo, querendo arrebentar a porta, querendo arrebentar a janela. Era o inimigo querendo pegar o menino para levar embora, para ceifar a vida dele. E ele falou: não, Jesus, lá no meu quarto você não pode entrar, não tem nada que te agrade. Então eu quero conhecer a tua cozinha. E saiu esse jovem. Na hora que ele ia saindo, o diabo já batia lá na cozinha, na janela, na porta, querendo entrar. E ele corria tentando fechar a porta para o inimigo não entrar. Ele falou: Jesus também na cozinha, não tem nada que te agrade. E isso foi no banheiro, a mesma coisa. Isso foi nos outros cômodos. E acabaram ficando na sala. E aí, enquanto Jesus estava conversando com o menino na sala, o diabo batia em todos os outros cômodos da casa, querendo abrir a porta para querer entrar, para fazer o que ele tem na mente dele de fazer na vida das pessoas. E em certo ponto ficou em silêncio. Ele perguntou para Jesus: Jesus, tem uma dúvida. Jesus, pode falar que eu tiro sua dúvida. Porque o Senhor, estando na minha casa, o diabo está tentando me pegar, está tentando destruir, quebrar e entrar. E Jesus respondeu para ele: porque na sua casa o único lugar que tem espaço para mim é na sala. Os demais lugares estão vazios. Então, onde há um vazio dentro de você ou na sua casa, o diabo tem legalidade para entrar e cirandar e fazer o que quiser. Então, preencha a sua vida, a sua casa, com a presença de Jesus. É bênção ter Jesus na nossa casa, é bênção ter Jesus no nosso coração e que seja plenamente banhado por Jesus. Segunda verdade, mesmo com a presença de Jesus, pode faltar alegria no casamento, como a gente viu que acabou o vinho. Às vezes, irmãos, o vinho da alegria acaba em alguns momentos da nossa vida. No original, esse vinho, muitos pensam que o vinho é aquele que estavam servindo na ceia, mas o vinho de Jesus é totalmente diferente. Lá no grego chama de oinos, que significa ou vinho fermentado ou não fermentado. Mas no culto, naquele momento, naquela parte ali histórica, do modo usual da época, tudo indica que esse vinho que Jesus ali preparou não era, e fez milagre, não era um vinho fermentado, não tinha álcool, era o suco da uva. Só que não era só um suco da uva, era um suco da uva perfeito, que trazia alegria a quem experimentou. Inclusive, aqueles que estavam bebendo o vinho comum fermentado, sentiu a diferença do vinho, e falou: você traz o melhor para o final da festa, porque no normal era levar o pior vinho no início, e depois, quando os convidados fossem embora, já cheio do vinho ruim, então trazia o melhor só para quem era da família. Então, o que acontece? E aí, naquele momento, o servo separou ali, no momento que Jesus multiplicou ali, fez aquela água se tornar vinho e se tornar o suco da uva, foi o melhor vinho que tinha sido ali produzido. E eles ficaram contentes em relação a isso. Então, na nossa vida, lidamos com doenças, lidamos com a escassez, com lutas, com tristezas, decepções. Mas somos provados a cada dia para sermos aprovados. Não fique
temorosos. Creia no Senhor. Terceira verdade, precisamos identificar o problema com urgência. Ainda no capítulo 2, versículo 3, parte B. No Oriente, a falta da provisão em uma festa ou na família de alguém quando era convidado, isso era muito constrangedor e humilhante para a família. Eu acredito que até hoje. Já pensou você convidar alguém para almoçar na sua casa e, de repente, não ter o que oferecer para aquela pessoa? Isso traz tristeza. Eu lembro da minha sogra, uma história que ela contava, quando ela estava na igreja, os irmãos da igreja falaram para ela que iriam fazer um culto da igreja na casa dela. E sempre a gente quer servir alguma coisa, pelo menos um chá, uma bolachinha, né, para receber a igreja. E naquele dia faltou gás. O gás acabou. E a minha sogra não tinha dinheiro para comprar o gás. E o meu sogro também não estava na cidade. E ela falou, e agora, Deus? O que eu vou fazer da minha vida? Os irmãos vão estar vindo prestar culto aqui em casa. E eu não tenho nada para oferecer, o gás acabou. E aí o que ela fez? Ela orou. Orou a Deus, orou a Deus. Irmãos, por incrível que pareça, ela conta que quando chegou próximo às 15, 17 horas, tinha gás no botijão. Os irmãos acreditam nisso? E ficou quanto tempo com gás lá ainda? 1 mês. Eu falei, irmã, vamos colocar uma fábrica de gás. A irmã ora, a gente tem gás, a gente vai vender gás. Mas isso é algo especial, algo no momento que Jesus faz, algo que Deus supre, para que o seu servo não seja envergonhado. Ele faz milagre ainda, opera milagres ainda hoje, irmãos. Isso foi um exemplo do gás. E agora, quantos milagres os irmãos têm experimentado confiando nesse Deus? Então, nesse momento ali, precisamos identificar ali o problema que aconteceu. Quanto mais cedo forem identificados os problemas familiares, podemos ou podem ser tratados no início. A problemática nesse caso aí era a falta de vinho. Eles estavam constrangidos e humilhados por não ter vinho para servir todo aquele povo que chegou ali no casamento. Talvez eles tinha chegado mais pessoas do que eles esperavam. Isso acontece muito, viu? A gente vai fazer o aniversário da igreja, talvez a gente programe para 100, mas chega a 150. E se a gente não estiver preparado, a gente vai passar vergonha. Então é sempre bom a gente fazer um pouquinho a mais. Então o dono da casa, o responsável para o casamento, estava ali em apuros. Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Acabou o vinho. Talvez na vida de vocês está acontecendo algum momento, você falou, Senhor, para onde eu vou? Eu estou envergonhado, eu preciso resolver alguma coisa, mas eu não sei o que fazer, Senhor. Mas o que fazer nesse momento? E eu lembro do Chapolin, quem poderá me defender? E aí tem a pessoa que pode defender o crente, que é Jesus. Maria fez a melhor decisão da vida dela. Número 4 aqui, que destaco. Precisamos levar o problema à pessoa certa. A mãe de Jesus informou o problema imediatamente para Jesus. Talvez você está sofrendo porque você ainda não contou para Jesus o que você precisa, o que você está pensando. Você está tentando resolver com a sua própria força, com o seu próprio recurso. Mas tem coisa que só Jesus pode fazer na sua vida. Você tem problema? Já passou para Jesus o seu problema? Só Ele poderá resolver. Precisamos interceder pelos nossos dramas familiares, irmãos. A família da gente tem que ser coberta com as nossas orações. E não divulgar os problemas, as vergonhas que as famílias passam, né? E colocar no ventilador as fraquezas da sua família. Pelo contrário, você deve preservar a sua família, orar pela sua família. E essa igreja tem sido bênção na nossa família. Uma das coisas que tem sido bênção da nossa família, que quando a gente estava em outra igreja, eu não conseguia almoçar com a minha família aos domingos. Hoje eu estou podendo almoçar com os filhos, com as noras, que inclusive inventam um monte de coisa, e todo mundo está em comunhão no momento do almoço de domingo. Isso é bênção para mim, irmãos. É bênção estar com a família todo domingo, né, naquela muvuca, naquela, né, lá em casa as meninas fazendo uma coisa, Natiele uma coisa, a Camila outra, a Edna também dando assessoria, né, porque elas precisam aprender, porque elas vão cozinhar para os nossos meninos. E elas têm que saber o que eles gostam, o que não gostam, né, o que é chato, o que não é. Tem um que parece uma galinha, fica, quando vai comer uma linguiça lá, ele tira toda a gordurinha, vai picando tudo, parece tudo esfarelado, né? Caleb já não gosta de muita verdura, essas coisas e tal. Ele gosta mais de arroz, pão e ovo. Vai ser rico. Não vai ser rico não, porque o ovo está caro. O ovo, irmãos, está quase o preço de uma carne. Pé de galinha que era barato, irmãos, era de graça, o pessoal dava, hoje está quase o preço de 1 quilo de carne, irmão.
Mas ainda bem que Jesus está com a gente, Ele multiplica o pouquinho que a gente ganha e dá para fazer maravilhas ali. Deus opera grandes maravilhas. Então a gente não tem que expor as nossas dificuldades, mas tem que orar pela nossa família para que haja união, para que haja consagração, para que haja envolvimento na obra do Senhor. Ore pela sua família, proteja a sua família. Quinto, né, e destaco aqui diante desse texto, verdade? Precisamos aguardar o tempo certo de Jesus para todas as coisas. Jesus nos ensinou isso, a esperar. Jesus não foi pressionado por ninguém naquele momento. Ele não foi pressionado por pessoas, mesmo aquelas pessoas que eram a mãe e os amigos dele, ele não foi pressionado. Jesus ele estava aguardando o tempo do Pai. Deus não tinha falado ainda nada com ele, ele falou, não, vou aguardar o tempo do Pai. No momento certo, as coisas vão acontecer. E foi isso que Jesus fez. Então, não conforme o desejo da terra que Jesus iria executar, mas a vontade do Pai. E Jesus sempre falou na sua oração, que seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a minha. Então, Jesus estava esperando o tempo de Deus para falar, ó filho, agora pode ir e comece a iniciar aí o seu ministério. Sexto, que destaco aqui, verdade do texto, precisamos obedecer prontamente as ordens de Jesus. Isso tudo está no capítulo 2, irmãos. Isso nós estamos no versículo 4 a 8. Jesus ordenou o servo ali, enche as talhas. Então, imediatamente, eles obedeceram a Jesus. E foram encher as talhas do quê? De água. Não é o nosso papel discutir com Jesus quando as coisas estão acontecendo conosco. Tem muita gente que discute, Senhor, eu não acho justo isso que está acontecendo comigo. Eu vou na tua igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, mas ainda está acontecendo essas coisas na minha vida, eu não acho justo. E começa a querer debater com Jesus, começa a refutar Jesus, começa a discutir com Jesus. Mas não vale a pena fazer isso. Está discutindo com aquilo que Deus tem um propósito na tua vida. Mas a gente tem que obedecer ao Senhor. O Senhor não quer sacrifício, mas Ele quer um coração quebrantado e um espírito contrito. Isso agrada o coração de Deus. Essa semana o irmão José falou que recebeu uma martelada num dedo e tinha uma bola preta no dedo dele. Falei, você agradeceu a Deus por isso? Ele falou, pastor, eu louvei a Deus. A gente tem que agradecer a Deus até por uma martelada, né? Uma topada que a gente toma no canto da cama. Porque tem crente, irmão, que xinga. Tomou uma topada no dedinho, já sai uma palavra assim que o céu estremece. Ele xinga, mas tem que glorificar a Deus. Senhor, obrigado por essa topada. Obrigado, Senhor, por essa martelada. Obrigado, Senhor, que eu bati a testa, mas hoje eu estou bem, Senhor. Obrigado por isso. Então, e o último detalhe, né, destaque aqui, de verdade, sobre o texto, versículo 9 e 10, do capítulo 2. Com Jesus, o melhor sempre vem depois. Pode ter certeza, talvez você está esperando algo no passado, mas eu digo para você que com Jesus hoje, o melhor vem sempre depois. E que possamos esperar. Quando Jesus entra, o melhor sempre vem depois. O vinho de Jesus, segundo o que aconteceu, sempre foi o melhor. O vinho de Jesus que Ele transformou ali tem um sabor, um gosto, uma alegria superior ao outro vinho velho. O vinho puro que nos traz a paz e a alegria consciente. Eles estavam contentes, estavam felizes, mas conscientes. Eles não estavam bêbados, mas eles estavam alegres por experimentar esse vinho puro de Jesus. Uma alegria que não tem validade, mas em tempo de tribulação continua a queimar, continua a fermentar dentro de nós, continua a crescer dentro de nós, essa alegria que Jesus dá para nós. Como deve ser tudo que está ligado à era hoje messiânica, tudo que nós devemos fazer de Cristo, experimentar de Cristo, tem que trazer alegria e contentamento. Tudo tem que ser feito com alegria. Estamos indo agora, né, por sétimo. Detalhe aí, versículo 11 e 12, Daniel, se puder colocar. Quando Jesus realiza um milagre em nossa casa, ela nunca mais é a mesma. Pode ter certeza disso. Foi uma manifestação naquele momento significativa do poder de Deus. Este sinal milagroso que foi lá na Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus realizou, diz o texto. Revelou assim dois fatores importantes, o porquê Jesus foi naquele casamento. O primeiro era para revelar a sua glória para aquele povo? Não, para os seus discípulos que estavam caminhando com ele.
e também para que os seus discípulos pudessem crer em Jesus. Esse foi o objetivo de Jesus, ir naquele casamento, transformar a água em vinho. Então, quem aponta ali para a realidade mais profunda, percebida dos olhos da fé. Pela fé eles viram isso, experimentaram. Com isso, a glória de Deus se manifestou ali. E os discípulos que estavam com Jesus creram nele. Tinha muita gente que estava com Cristo, mas não cria. Estava seguindo, mas não tinha fé. Não acreditava. Um foi o Natanael, ele era cético. Estava com Jesus, caminhava com Jesus, mas não acreditava no poder de Jesus, nem nos milagres de Jesus. E Jesus precisava manifestar alguns sinais para alimentar e amadurecer a fé daqueles discípulos, assim como hoje. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que crê sem ver. A fé é o firme fundamento da coisa que se espera e da coisa que se não vê. É mistério, irmãos. É sobrenatural. É da forma que Deus e que Jesus, o Espírito Santo, Ele quer fazer em nós. E Ele faz quando nós, assim, realmente abrimos nossa vida para Ele. Jesus estando em nossa casa, nada nos abalará, nem a escassez. Pode faltar tudo na nossa casa, menos a presença de Jesus. E Paulo diz, nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Então, para a gente seguir e concluindo, Jesus é um Deus pessoal que se relaciona e se importa comigo e com você no momento das tuas lutas. Está doendo, Ele está se importando com você, Ele está ali colocando o bálsamo, está ali preservando você. Quando convidamos Jesus a fazer parte da nossa casa, milagres acontecem. Jesus traz gás para o botijão vazio, Jesus preenche a casa e supre o que falta no momento daquela pressão, daquele medo de faltar as coisas. Jesus supre, Jesus envia pessoas. Eu já contei para os irmãos que quando eu estava desempregado, o que Jesus fez na nossa vida, suprindo o que a gente precisava, desde ovo de chocolate, né? Jesus mandava pessoas levar lá em casa, né? Desde filé de frango, Jesus mandava levar lá em casa. Desde pizza, que a gente não tinha dinheiro para comprar, Jesus mandava lá em casa. E a gente entendia que era Jesus suprindo as nossas necessidades, que nós estávamos ali passando naquele momento. Muitas vezes Jesus multiplica até a gasolina do meu carro, irmão. Já chegou o tempo de eu não ter dinheiro nenhum e ter que rodar em 4 igrejas, aí nas 4 igrejas voltar. Ainda ficava um fiozinho para eu andar durante a semana. E daqui a pouco Jesus supria, né? Alguém mandava uma bênção para nós. E aí tudo ia sendo suprido. E assim a vida com Jesus, Ele não deixa faltar nada para nós. Quando Jesus é convidado a fazer parte da nossa casa, milagres acontecem. Ele transforma as piores coisas em bênção para nós. Terceiro, precisamos esperar o tempo de Jesus para se cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida hoje e quando Ele quiser que cumpra. Jesus tem propósito na vida de cada um, pode ter certeza. Talvez você não saiba, talvez você não entenda agora, mas lá na frente você vai entender o que Jesus tem para você. E você tem que se dispor, permitir que Ele faça e cumpra o seu propósito na sua vida. E o texto da palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, Ele vai agir. Quando tudo estiver complicado na sua vida, clame por Ele. Ele vai te ouvir, Ele é fiel e Ele vai te ajudar. No amor do Pai, vamos completar a missão, independente do que nós estamos enfrentando hoje, ou que iremos enfrentar lá na frente. Jesus está cuidando de tudo, pode ter certeza, fique tranquilo. O Salmo 3,5, é isso, Edna? Ou é 5,3? Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Que salmo é, Daniel? Vê aí para mim, se é 3,5. Leve esse salmo para a sua casa hoje, você que é muito ansioso, viu? Que não gosta de dormir. E eu sempre aconselho, você tem insônia, lê a Bíblia, que você vai dormir em 5 minutos. Pode ter certeza. Olha lá o que diz os salmos. Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te protege quando você está dormindo, é o Senhor que te levanta, é o Senhor que leva para o trabalho, que traz, que cuida de nós a cada dia, é esse Deus que nós servimos. Amém? Que Deus nos abençoe. Convide Jesus para estar na sua casa, no seu casamento, tá, na sua família, no seu coração e na sua vida. E milagres irão acontecer. Amém?
Vamos orar? Não, primeiro vamos louvar o último hino, né? Já estamos aí, 19h40. Glória a Deus por isso. Daqui a pouco tem um cafezinho para a gente conversar lá embaixo. E o melhor lugar para estar é aos pés da cruz e aos pés de Jesus. Quem conhece vai cantar junto conosco, crendo, né, nessas verdades do louvor. Os irmãos vão cantar junto comigo, viu? Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Cante comigo. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus, Senhor, obrigado, Jesus. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, Senhor, que foi, Senhor, direcionado a Ti nessa noite, Senhor. Desde a manhã, Senhor, em qual nós chegamos aqui, Senhor, e já estávamos na Tua presença, Te adorando, Te cultuando, aprendendo da Tua palavra, Deus.
Agora à noite, Senhor, ofertamos a Ti, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, Senhor, o nosso fôlego, a nossa voz, o nosso coração, a nossa mente, Deus, está direcionado para Ti, Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor recebeu como aroma suave no céu cada oração, Senhor, cada clamor, cada pedido, Senhor, cada motivação do coração aqui essa noite, Deus, porque tudo foi feito em espírito e em verdade, Senhor. Nós estamos gratos a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade que estamos entre os nossos irmãos, cultuando em coletividade. Obrigado, Jesus, por todos aqueles que participaram diretamente, indiretamente desse culto, Deus, seja na mídia, no som, nos louvores, fazendo o cafezinho daqui a pouco, para estarmos ali também prestando culto através da comunhão, Jesus, pela direção, Jesus, pelos irmãos que oraram aqui, Senhor, só Te rendemos graça e louvamos a vida de cada irmão, pela vida do pastor Rafael que está aqui entre nós hoje, Deus, sentimos saudade e falta dele domingo passado, Deus, mas nós sabemos que ele está em boas mãos, estava cultuando em uma igreja irmã também que faz parte da nossa ordem também, Senhor, e fé, ó Deus, nós ficamos felizes por isso, em saber que Teu servo sempre Te cultua, Senhor, independente, Senhor, das circunstâncias e das limitações, ele está Te louvando e Te adorando, assim como sua esposa também, que possamos ter esse exemplo de permanência na fé e fidelidade em Deus a cada dia. E agora estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo que se manifestou essa noite em cada coração, aquilo que eu não vi, mas o Espírito Santo fez essa noite, nesta igreja e toda igreja que proclama o Evangelho como a única verdade de salvação e vida, e toda a igreja diz, amém e amém. Que Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou.